Boa tarde, seja bem-vindo à Revista da Semana com José Faustino e Silvério Cunha. Hoje começamos o nosso programa com um tema que tem dado muito o que falar. Os Estados Unidos da América vão aplicar tarifas de 20% aos produtos europeus. Começamos então com José Faustino. Boa tarde. Esta notícia, o que é que isto pode significar? Isto significa muita coisa. A primeira é que Donald Trump e a sua equipa, que está à frente dos Estados Unidos, que conquistaram o poder por eleições democráticas, isso é verdade, e como aqui temos falado várias vezes, estão a levar os Estados Unidos para um regime iliberal. Eles têm uma agenda que se chama um Plano 2025, e está a ser feito, estão a despedir todos os funcionários federais e irão ser substituídos, com a desculpa de poupar dinheiro, irão ser substituídos por pessoas da confiança do Partido Republicano e mesmo do Partido Republicano, mesmo conservadores. Isso muda o paradigma todo, muda tudo, como também aqui temos falado, portanto não vou repetir muito mais. Os Estados Unidos vão pensar neles, vão trabalhar para eles, vão se esquecer dos outros, não há globalização, não há nada. E estas tarifas que ele aplicou, fazia parte do seu programa, faz parte dessa agenda, são tarifas, são taxas sobre o povo americano. Quem vai pagar são os americanos, não são os outros. Diz ele, e eu aqui um bocado contra a maré daquilo que se costuma aí comentar, ele tem uma certa razão, na argumentação tem uma certa razão. Porque não é recíproco. Eu não falo naquilo que se exporta e naquilo que se importa. Portanto, a balança de pagamentos de um país pode ser mais desequilibrado. Por exemplo, nós, Portugal, penso que exporta mais, ou importa, não sei, um país que exporta mais para os Estados Unidos e importa menos. E ele quer equilibrar as coisas. Não é com as taxas, com as tarifas, ou como ele chama, que isso vai ser resolvido. Outra coisa é os produtos, por exemplo, que são importados dos Estados Unidos pagarem uma taxa de 20% ou 30% e os nossos produtos que vão para os Estados Unidos lá pagam uma taxa de 5%. Esse é um ponto que dá para pensar. Agora, ele tinha toda a legitimidade, como qualquer dirigente que viesse a tomar o poder, de rever isso e discordar disso e querer acertar isso. Mas há uma data de acordos a nível internacional que regem o mundo e tudo isso, que foi feito, não foi inventado nenhum extraterrestre, foi feito e inventado, inclusivamente com grande responsabilidade e proposta dos americanos. A globalização é uma invenção americana, se assim se pode dizer. As taxas e aquilo que existe, com a desproporção ou não que existe, é uma invenção americana. E haveria oportunidade, com certeza, em discussão, em negociações, de resolver o problema. Mas não. Ele e aquela equipa, como pensa, eu quero, posso e mando, tem pouco democrata, tem pouco de conciliador, de diálogo, impôs aos outros aquilo que é, já disse, já avisou, não venham a pensar que vão negociar, porque não cedo, acabou-se isso, não, até é assim. E as taxas estão metidas e acabou. Agora, o que aqui se coloca é, portanto, no caso da Europa, Portugal está incluído, são 20%, que os americanos vão pagar sobre as coisas que importarem daqui. Vai prejudicar, por exemplo, os vinhos, o azeite e coisas portuguesas que vão para lá. Os automóveis são 25%. Acontece que os automóveis europeus conseguiram, e até os chineses, ser melhor que os americanos. Os americanos, a indústria deles, tem-se atrasado um bocado, tem-se desenvolvido muito no tecnológico, no digital, mas têm ficado muito atrasados na indústria. Ele, com esta medida, o que ele quer é obrigar as pessoas a irem para lá fabricar automóveis, fabricar coisas, e se venderem lá, fabricarem lá e venderem lá, já não pagam estas taxas. Claro que as componentes que são necessárias para fabricar as coisas estão sujeitas às taxas e não é tão linear como se faz crer, não é? Isto vai criar um sarilho muito grande a nível mundial e
eu penso, só para concluir, porque há uma tendência para retaliar, não se pode retaliar por igual. A Europa, de certa forma, até está a fazer bem, deve-se manter a calma, deve-se pensar em dizer, sim senhor, vamos dialogar, vamos falar, já até quer falar, mas vamos lá ver o que é que se consegue. Não deve fazer o mesmo. Os produtos importados dos Estados Unidos não devem ser taxados, porque quem vai pagar somos nós. Agora, podem taxar de facto produtos muito escolhidos, não é? Como por exemplo o digital, e penso que é isso que a Europa vai fazer. Ainda não sabemos, eles dizem que têm um plano preparado, vamos saber. Responder da mesma maneira é errado e não nos leva a lado nenhum. Portanto, é apagar um fogo com gasolina. Agora, também, por outro lado, a Europa e todos os outros países e toda a gente tem relações com os Estados Unidos. Se já a semana passada falávamos aqui muito sobre a defesa e sobre as questões militares, por causa da Ucrânia, e não só, agora, por a questão económica, temos que pensar muito seriamente a nossa relação com os Estados Unidos. Muito seriamente. E não se trata aqui de abrir uma guerra com os Estados Unidos, não é de guerra que se trata, mas é um aliado, um parceiro de confiança, um tradicional, um parceiro de tradição de muitos anos, que de repente deixa de o ser. E isso tem que ser pensado a todos os níveis. Professor Silvério Cunha, bem-vindo. Que impacto é que podem ter estas tarifas, lá está, na economia europeia? Ora, boa tarde. Bem, eu penso que esta questão das tarifas tem dado origem até a anedotas, não é? Como se sabe, porque a administração Trump também é muito descuidada e muito atabalhoada e comete erros, enfim, risíveis até, em alguns casos, e portanto toda a gente passa agora tempo a falar dos pinguins e essas coisas assim. Mas a verdade é esta. Eu penso que a questão é mais séria do que possa parecer, porque hoje em dia qualquer manobra de qualquer potência no sistema global tem sempre efeitos a várias escalas, a vários níveis e tem até efeitos imprevistos. Primeiro ponto. É bom dizer o seguinte, as tarifas é o menos. Isto parece que é o que está a gente falar das tarifas. As tarifas é o menos por uma razão. Porque já houve períodos na história dos Estados Unidos em que o protecionismo foi muito maior. Por exemplo, um presidente que se fala muito, comparando com o Trump, é o presidente McKinley. McKinley e também, aliás, houve dois presidentes, um deles McKinley, que tiveram comportamentos semelhantes na questão das tarifas. McKinley, por exemplo, ficou conhecido por elevar as percentagens até cerca de 52%. E, na altura, isso aconteceu. Portanto, aconteceu. Bem, o que sucede, no entanto, é o seguinte. É que, claro, o contexto é outro, o histórico é outro. Nessa altura havia grandes trocas globais já, mas não havia um sistema global, multilateral, que estava montado e que funcionava com uma lógica que tinha pressupostos, que estavam mais ou menos aliados desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, acontece que agora temos uma coisa diferente até certo ponto. E temos uma coisa diferente por duas razões, a meu ver. Uma delas é, como o Trump anunciou, há uma forte conotação ideológica na questão das tarifas. Trump veio dizer que o dia 2 de Abril foi o dia da libertação. É assim que ele falou. E fala naquilo num tom messiânico, como se fosse a grande questão fosse essa, o dia da libertação. Ora bom, é o dia da libertação porquê? Porque os Estados Unidos tornam-se mais isolacionistas e porque acham que o resto do mundo lhes deve tudo e mais alguma coisa. A verdade é esta, que muitos economistas, liberais inclusivamente, aliás, sobretudo liberais, têm dado a demonstrar que há imensos países no mundo que têm até um grande desnível na balança de pagamentos a favor dos Estados Unidos e que agora vão pagar tarifas também. Portanto, os Estados Unidos fizeram uma coisa geral, genérica, que apanha todos e mais alguns, até apanha aqueles que não pode apanhar, como por exemplo a célebre graça que há com a base de San Diego, não é? Diego Garcia no Índico, em que Trump pensa que é um Estado independente e é uma base americana, e que isso também aplicar-lhe tarifas ao próprio exército americano, sem querer, e acontece que é evidente que há muitos Estados, nomeadamente na Ásia e em África, que têm um desnível enorme e, portanto, as tarifas até são erradas porque não contribuem para a economia americana. Pelo contrário, os americanos exportam muito mais para esses países do que esses países importam, mas muito mais, com desníveis enormes. Por exemplo, da ordem de 10 vezes mais, em alguns casos. Portanto, esse é um problema que, para mim, portanto, Trump usa também isto como uma arma ideológica. E essa é a parte mais preocupante. Porquê? Porque
Vamos cá ver. Isto é uma guerra comercial, que já houve ao longo do tempo muitas guerras comerciais. Mas esta guerra comercial é diferente, porque está num momento de reajustamento do paradigma do equilíbrio de poderes. E, portanto, a guerra comercial está sempre muito próxima de outras guerras. Aliás, deve dizer-se que as preocupações com as tarifas que existiram no final do século XIX e que existem, que deram origem à grande crise de 29 também contribuíram para isso, geralmente estão atrás de processos, estão por trás de processos que mais tarde ou mais cedo, devido à instabilidade que produzem, podem ser processos bélicos. Foi o caso da Primeira Guerra Mundial, foi o caso da Segunda Guerra Mundial. Não quer dizer que seja tudo e sempre igual, mas historicamente há analogias a esse nível. Portanto, guerra é guerra. Uma guerra comercial é uma guerra. E com Trump, que tem por trás um substrato ideológico, porque ele, de facto, não é liberal, ele é iliberal, Trump fala disto num tom guerreiro e introduzindo também uma grande incerteza, que é o grande problema que se coloca, é que os mercados, a economia de mercado, que é um processo fascinante da sua formação histórica, só funciona se houver, para funcionar demorou séculos, e portanto só funciona se houver um grande grau de certeza e de confiança. Ora, o discurso de Trump é sempre um discurso de desconfiança, de guerra, mesmo que fale de guerra económica, para ele, guerra comercial, para ele é como se fosse uma guerra com mísseis. Parece que não há, a espessura que há entre as duas é uma espessura, digamos, é algo que tem a espessura de um fio de cabelo, digamos assim. Depois é dizer também que essas questões ideológicas, a guerra comercial está aliada a questões ideológicas. Trump também segue isto. O comportamento dele com o Canadá é claramente um comportamento que ultrapassa a guerra comercial, ali qualquer outra coisa. Por exemplo, hoje há uma notícia que é importante. O Departamento de Estado americano cancelou, sem aviso, sem explicação, o visto diplomático do Prémio Nobel da Paz, que foi presidente da Costa Rica, Oscar Arias, que é um senhor de 84 anos e que se celebrizou porque naquela região da América Central, entre São Salvador, Guatemala, Honduras, conseguiu diplomaticamente, quando foi presidente da Costa Rica, que é um país muito pacífico, aliás, e muito neutral, organizar a paz entre esses países que tinham guerras consecutivas. Ora bem, Trump, o Departamento de Estado, repare, o Estado americano cancela um visto de um diplomata de alto gabarito, ex-presidente e Prémio Nobel, só por uma razão. Porque ele criticou Trump. Ora, quando num regime se critica o líder e o líder se sente retalia com questões de ordem quase administrativa e diplomática, isto é sintoma de que já não é um Estado liberal. É o Estado americano a seguir o seu senhor. Portanto, e qual foi a crítica? A ironia da crítica de Oscar Arias é que ele criticou dizendo que Trump parecia um imperador romano. E com este comportamento é um imperador romano. Critica-se o imperador, sofre-se, o Estado romano cai em cima do indivíduo, seja como for. Isto não é liberalismo, é outra coisa muito diferente. Bem, outro ponto importante é este. É que, na verdade, há uma questão que é um bocado estranha, que é a questão do iliberalismo, falou o José Faustino, e é verdade. Nós estamos perante uma nova concepção do político, que aliás já existiu, que é esta. Quando alguém sobe ao poder, em nome do povo, com a maioria, sente-se legitimado para não cumprir os canais que são estabelecidos na lei e que regem aquilo que lhe permitiu chegar ao poder. Portanto, o jogador torna-se árbitro e passa a controlar as regras do jogo, inventando novas regras sem explicar nada a ninguém. Já não é a primeira vez. Trump, quando acabou o seu mandato, pôs uma questão em voz alta na opinião pública americana, que era esta. Se ele podia tudo, ele também podia perdoar-se a si mesmo. Isto é uma questão quase teológica. É como, digamos, perguntarmos se pode haver um Deus tão omnipotente que possa criar uma coisa que ele não pode aguentar. Ora, se ele é omnipotente, pode criar, mas se não aguenta, não é omnipotente. Ora bom, é quase estes dilemas quase teológicos que Trump até chegou a pôr em 1919, 20, por aí. Bem, em 2019, não 20. O outro ponto importante é o seguinte, é que há também um problema que é o problema da globalização versus multilateralismo. Ou seja, há um problema que é este, é que nós vivíamos num regime de multilateralismo, embora desregulado. E esse é o grande erro da globalização. É que os Estados Unidos, com aquele otimismo todo e as potências ocidentais, julgaram que isto ia ser uma autoestrada sem limites. Não, há limites históricos sempre. E esse foi um engano. Na altura, deve dizer-se, houve muita gente que avisou. Mas essa gente que avisou não eram políticos, eram historiadores, nomeadamente, e outros especialistas, e que chamaram a atenção para isso. Até o Henry Kissinger chamou a atenção para isso. E essas ilusões, que foram autênticas ilusões que houve no Ocidente, são ilusões que não têm sentido nenhum. E acontece que agora estamos perante uma situação nova que é precisamente esta, é que a globalização, altamente desregulada, provocou efeitos não previstos. E agora o que é que está a acontecer? Vai-se acabar com o multilateralismo, julgando que com isso se mata a outra coisa. É que globalização desregulada é uma coisa, multilateralismo é outra.
O multilateralismo deve existir porque é bom para as relações comerciais e económicas. A globalização desregulada é que é um erro crasso. Prova disso, porque há coisas que estão corretas na crítica à globalização que Trump faz. Por exemplo, a China. A China nunca cumpriu os requisitos da economia de mercado prevista no multilateralismo. A China também faz guerra comercial, sempre fez guerra comercial. Os produtos chineses, nós vimos isso, foi com a Covid, aliás, claramente. Até nem máscaras tínhamos cá em Portugal, vinha tudo da China. Portanto, a crença, esses erros que houve cometidos de digamos, retirar soberania económica aos diversos Estados, através de uma simples regra de lucro, a China fazia mais barato, independentemente de como fazia, acontece que tudo isso verificou-se que era um erro. E, portanto, nessa altura tinha sentido haver tarifas, etc. Aliás, Biden tinha tarifas e a União Europeia pôs tarifas, mas nunca houve a regulação. Se houvesse a regulação, podia-se manter o multilateralismo sem problemas. E agora, por último, queria chamar a atenção para uma coisa muito perigosa que aconteceu ontem. Eu estou convencido de que aconteceu ontem um episódio que vai ficar na história. Que é o seguinte, é que este discurso todo do Trump, este ambiente que ele está a criar, com consciência disso ou não, está a criar um ambiente de facto guerreiro. Ontem a China cercou Taiwan. Já não é a primeira vez, mas foi da forma com tiros de fogo real, a Armada China cercou por completo Taiwan. É bom lembrar que no tempo de Biden, nos Estados Unidos, e antes, os Estados Unidos sempre disseram que não tolerariam nenhum ataque a Taiwan. A China fez um ensaio que pode ser, por exemplo, o princípio de uma invasão de Taiwan, que eu acho que acontecerá, mais tarde ou mais cedo. Mas o ensaio pode ser este. Cerca-se Taiwan, e a partir de agora, vê-se como é que reage os Estados Unidos. Faz uma espécie de cerco, um bloqueio, como fez a Cuba os Estados Unidos em 62 com a crise dos mísseis. Simplesmente com aquela ideia de faz até ao fim. Até Taiwan se render, nem que seja pela fome. Ora, acontece que este ensaio ontem foi um ensaio sério. Porquê? Porque estiveram praticamente entre as águas territoriais de Taiwan, com o fogo real e com uma armada enorme. Ora bom, acontece que os taiwaneses estão armados também, têm 25 milhões de habitantes, a ilha é pequenina, não é? É mais pequena que Portugal, bastante mais até, penso eu. E acontece que, mas tem 25 milhões de habitantes, é um regime que, entretanto, em 49, acabou por começar por ser uma ditadura e transformou-se numa democracia onde há partidos políticos, até há um partido político adepto à unidade com a China, imediata. Mas há, de facto, uma grande potência económica, abastece o Ocidente, aliás, dos semicondutores, é fundamental para a questão dos semicondutores, continua a ser o grande fornecedor do Ocidente em semicondutores, incluindo os Estados Unidos, e ontem pensa-se, muitos geoestrategas pensam que ontem a China fez um ensaio, que é, vamos fazer aqui umas experiências destas, e um dia destes dias, cercamos Taiwan, e o que é que fazem os Estados Unidos? Vão lá defender militarmente Taiwan? Com Trump, não vão. Não acredito que com Trump vão. E mais... o Marco Rubio, que esteve, entretanto, ontem numa cimeira, né, da NATO, veio dizer que os Estados Unidos estão dentro da NATO, sim. Mas, entretanto, já esteve na Ásia. E, na verdade, não disse. Foi interrogado sobre o assunto. E ele disse, não, que os Estados Unidos são empenhados, mas não disse expressamente uma coisa que as anteriores administrações americanas disseram sempre. Qualquer invasão militar é considerado um ato de guerra. E, como tal, será rechaçada. E, para isto, é preciso também ter muita capacidade psicopolítica. É aqui que os dirigentes políticos funcionam. Os Estados falam muito pelos indivíduos que os dirigem. Quer dizer, se o indivíduo disser com convicção, isto é assim. Eu dou um exemplo concreto. Durante a Guerra Fria, muitas vezes a União Soviética e os Estados Unidos faziam jogos de guerra. E houve sempre aquela ideia que foi esta, de um lado e do outro, é evidente. Mas lembro que do lado ocidental, os Estados Unidos sempre disseram, se acontecer qualquer coisa, nem que seja um beliscão, nós vamos intervir com toda a força. E não tínhamos dúvidas disso. Na altura, a opinião pública ocidental também estava, embora dividida, a grande maioria achava que era assim. E atualmente o que está a acontecer é que a opinião pública americana, não sabemos que maioria que há ou não, é verdade que há sintomas anti-trumpianos, por exemplo, agora no Wisconsin, há 2 dias, a eleição de uma juíza muito importante, de um juiz, perdão, muito importante, ganhou a juíza anti-trumpista, num sítio onde Trump ganhou as eleições, portanto perdeu as eleições, mas a verdade é esta, no entanto, é que este lado global das coisas está a tomar tudo, porque as tarifas também têm a ver com Taiwan, também têm a ver com a China. E a China, ao sentir-se ameaçada agora, ontem fez uma declaração brutalmente dura, e ao sentir-se ameaçada, pode até dizer assim, temos um bom pretexto para cercar Taiwan. Cercar, não é invadir. Mas como Taiwan é chinês, e ainda por cima nunca houve declaração de independência nenhuma, foi um erro de Chiang Kai-shek, julgou sempre que voltaria à China um dia e não voltou, nunca mais voltou. E, portanto, a Taiwan nunca quis proclamar a independência. Foi, a meu ver, um erro estratégico para as gerações de hoje, em Taiwan. E a China, nestes dias, vai ser uma brincadeira. E eu acho que, sinceramente, eu penso que está próximo o dia, não digo para amanhã, nem para o mês que vem, nem nada. Mas estes exercícios estão-se a acentuar. Já é a segunda vez que acontecem, ou a terceira,
vão se acentuar com o tempo e um destes dias vai acontecer uma coisa muito simples, que vai ser um cerco inexplicável, sem razão nem porquê. Não é uma invasão como na Ucrânia, mas é um cerco. E nessa altura eu quero ver o que é que vai fazer Trump. Trump vai dizer assim, não, vamos lá mandar a 8ª esquadra e vocês saem daí para libertar a circulação marítima, ou então estamos mal arranjados. Eu penso que Trump não vai fazer, porque neste momento Trump não está naquela posição de nós somos adeptos ou somos defensores. Não, apenas estão, mas não dizem que estão a favor de. Podem não dizer que estão contra, também não dizem, mas estão, limitam-se a estar. E, portanto, isto tudo é um invólucro muito grande com questões ideológicas, económicas, políticas e geopolíticas e geoestratégicas. E este embrulho muito grande é algo que eu acho que Trump não tem, a administração Trump não tem competência para poder resolver este grande embrulho de problemas que há para aqui. Quanto à União Europeia, acho que sim, vai responder seletivamente. Acho que faz bem se responder seletivamente, até porque isso será mais bem percebido pelo povo americano, por um lado, e poderá atingir onde interessa. Ou seja, nas questões tecnológicas, nas questões digitais, e a União Europeia, entretanto, a União Europeia tem que de facto retomar a soberania económica rapidamente e em força, porque se não o fizer, pura e simplesmente estamos liquidados. A União Europeia tem mais de 450 milhões de habitantes. Queria só chamar a atenção para uma coisa última que talvez venhamos a falar, mas não sei. Ontem a Finlândia retirou-se do Tratado das Minas Antipessoais. Os países bálticos também, a Polónia também. Porquê? Porque estão a pôr, evidentemente, na fronteira. Isto só é possível, só é pensável, porque estão com receio efetivo de que haja uma invasão terrestre. Portanto, a situação é bastante grave e delicada. E, portanto, tudo isto, e a isto, Trump permanece imune como se nada fosse. Eu terminava só com uma coisa engraçadíssima. Há menos de 10 dias, Trump fez uma declaração interessante sobre Putin. Disse assim, ele é um homem muito sólido. Eu acho que é uma grande pessoa, é um homem muito sólido. É uma pessoa cheia de personalidade. E foi grandes observações que ele fez sobre Putin, que é muito curioso, porque mostra que, na verdade, ele depende de Putin por alguma razão. Tem que haver uma razão qualquer, porque isto é algo incompreensível, até do ponto de vista do próprio trumpismo, se assim se pode dizer. Há ali também uma questão pessoal, psicológica, digamos isto. Muito bem, passamos então para outro tema. O Governo assinou um acordo de cooperação para a imigração laboral. José Faustino, que impacto pode ter este acordo? O problema da imigração é um problema muito complicado e muito delicado. Eu estava aqui e estava a pensar, tenho pensado muitas vezes, numa história que se conta, que não é anedota, é verdadeira. Os suíços, aqui há 20 anos atrás, ou mais, mas à volta de 20 anos, pensaram em que necessitavam de trazer imigrantes lá para o país, porque não tinham pessoas para fazer as coisas e tudo isso. E começaram a criar uma lei, havia uns contratos a prazo, estavam 9 meses, penso que eram 9 meses, depois voltavam, só ao fim de 4 ou 5 contratos é que podiam ficar efetivos, com licença de residência, etc, etc. E um dia, e contava-se que eles lamentaram o seguinte, nós, quando pensámos nisto de imigração, pensámos em mão de obra, mas esquecemos-nos que vinham pessoas. E agora temos que os aturar. Ora bem, a imigração tem este problema. E aqui a coisa é vista, e não é uma crítica, atenção, não é uma crítica porque o problema não é fácil de resolver. E, portanto, não me atrevo a criticar este governo ou qualquer outro que tome medidas sobre a matéria. Mas a coisa aqui foi vista numa perspectiva contratual, tal como os suíços. Precisamos de mão de obra, e aqui arranja, aliás, o ónus do bem-estar social do imigrante passa para a responsabilidade da empresa. Para mim é uma coisa extraordinária. Isto não é normal. Porque então, o patrão é que tem que garantir a casa. Isso é um problema do senhorio, do arrendamento, de coisas. O ensino, o bem-estar, a saúde, isso são coisas que o Estado tem que garantir, não é? A pessoa pode vir e tem que se desarrascar. Ora, penso que ninguém, tirando um ou outro radical de esquerda, com o devido respeito, ninguém acredita ou defende que venham pessoas à balda, de qualquer maneira, que entrem, porta aberta, que nem pode ser, devido aos acordos de Schengen, isso não pode ser. Mas também se sabe que se houver grandes condicionalismos, que facilita o trabalho das máfias. Este aqui,
numa abordagem maligna, eu posso dizer que isto é uma maravilha para as máfias, porque conseguem arranjar os contratos de trabalho e eles vêm e está tudo facilitado. Depois já não é bem assim, ficam com o passaporte dos trabalhadores, arranjam o alojamento, arranjam tudo aquilo que o caderno de encarnes obriga. O patrão, propriamente dito, aquele que precisa da mão de obra, vê-se livre desse problema, subcontrata o trabalhador, ou o outro presta esse serviço. Cria aqui, de facto, pode criar situações muito complicadas. Bom, eu sei que as confederações estão metidas nisto e isso dá-nos uma garantia de credibilidade da parte das empresas que estudaram o problema e que o querem resolver, porque nunca é cedo para enverdar por coisas novas. Vamos também dizer isso com frontalidade e sem medo. É assim, a vida vai-se mudando e a vida mudou. Depois temos aqui o problema da duração dos contratos, tem que haver um período de experiência ou não, não sei, portanto tudo isto é muito duvidoso. Agora há uma coisa que também é certa, é melhor haver algum controle, haver alguma parcimónia em todo este processo, do que não haver nada. E de facto, aquela situação que tínhamos anteriormente foi outra forma que se arranjou de resolver o problema, também não critico. É uma forma expedita de resolver, a pessoa entra, já cá está, e agora faz uma declaração de intenções, que se porta bem, vai arranjar emprego, tal, e ao fim disto passa logo a ter um papel que lhe permite ser residente e depois passa a residente. Uma e outra não me parecem as adequadas. Agora, também não tem solução. É um problema muito complicado, este da imigração. É mesmo muito complicado. Porque isto é tão extenso que a gente perdia aqui 2 ou 3 horas nisto. Reparemos, há um problema. Ainda hoje estive a ver umas coisas aí de um grupo que se constituiu nessa matéria e, com franqueza, fiquei desiludido porque não apresenta solução nenhuma. Em relação à habitação, eu, como tenho algum interesse pessoal nessa matéria, não tenho soluções totais, nem tenho que as ter, não estou mandatado para isso, mas penso que tenho algumas propostas que talvez resolvessem o problema. Se as pessoas deixassem de ter utopias na cabeça, mas seja como for, o meu plano, se ele funcionar, ou se funcionasse, que é um futuro condicional, demoraria sempre, nunca no mínimo 3 a 5 anos. Nunca. Não é possível. Isto não há milagres, não é? Aqui temos já um problema, não é preciso ir mais longe. Ora, com os que temos, nós não temos habitação para os portugueses. Não é? Portanto, também não temos para os imigrantes. O problema da saúde... E não vou agora desbobinar o resto do rosário porque isto nunca mais acabaria. Portanto, este problema não é fácil. Não é fácil. E o meu apelo, que estamos a entrar numa época eleitoral, é este. Eu limitei-me a fazer aqui uma análise. Não critiquei nada, não elogiei nada. Elogio a vontade dos governos que têm tido em resolver o problema. Pois muito bem. Isso é de elogiar. Que não têm encontrado as melhores soluções. Parece-me que não. Mas podem conseguir encontrá-la. E o que eu gostaria de ver neste período eleitoral, além de outras matérias, era esta também, explicado aos portugueses o que é que eles se propõem fazer se forem eleitos. E não andar com as empresas do outro, e o caso da outra, e o mais daqui, mais dacolá. Isso também não interessa para nada. Isso é um problema que os tribunais têm que resolver. Agora, o que a mim me interessava saber é como é que se resolve este problema da imigração. É um problema que deve ser discutido e que deve ser proposto e que os portugueses devem saber o que é que cada uma das forças políticas propõe para isso. Porque, como digo, não é um problema com uma resolução fácil. Professor, este acordo de cooperação vem resolver a questão da imigração laboral? Pois, o José Faustino já falou das duas facetas, digamos, da migração. E cada uma dessas facetas há de ter outras subfacetas, se assim se pode dizer, claro. A questão é esta. Vamos cá ver. É indubitável que nós precisamos de gente
que venha trabalhar para Portugal e contribuir para o nosso crescimento e para a nossa riqueza. Isso é um facto e contra factos não há argumentos. Isso é mesmo assim. Se amanhã, como alguns etnonacionalistas querem, a população portuguesa tivesse que crescer o suficiente para ter cá gente bastante, seria preciso uma de duas. Ou vinham os nossos imigrantes todos que estão no estrangeiro, e nessa altura eu penso que Portugal, digamos, caiu ao Atlântico. É bom lembrar que nós no Brasil temos 1.200.000 portugueses que podem amanhã pisar Lisboa. Já não falo sequer dos descendentes que têm direitos a esse nível. Nós temos talvez 700.000 a 1 milhão nos Estados Unidos, temos no Canadá, temos na Venezuela, temos na África do Sul, onde chegamos a ter cerca de 600.000 imigrantes. Temos em França também mais de 1 milhão, a 1,5 milhão de lusodescendentes e portugueses que podem vir amanhã. Aliás, uma coisa que eu acho muito curioso é que, por exemplo, muitas vezes há uns canais franceses que eu vejo de vez em quando e acho muita graça porque há 2 pivôs, mulheres ambas, que curiosamente quando chegam à televisão são identificadas, são pivôs, e uma delas é Sandrine Gomes e outra é não sei quantos Pereira ou Ferreira, já não sei, que são obviamente filhas de portugueses e que são francesas e luso-portuguesas e luso-francesas e portanto podiam vir amanhã para cá. Se isso acontecesse, não sei se sabem, talvez os ouvintes não saibam estatísticas a esse nível, mas eu dei-me ao trabalho de ver uma coisa ou outra. Se nós olharmos para aqueles portugueses que amanhã podiam desembarcar em Portugal livremente, porque têm passaporte e ou cartão de cidadão, são cerca de 5 a 6 milhões. 5 a 6 milhões. E se estendermos isso aos filhos, teríamos 12 a 15 milhões de portugueses que podiam amanhã vir para Portugal. Portanto, é evidente que essa seria uma saída, era termos cá essa gente toda. Bom, eu devo dizer uma coisa, se essa gente toda viesse, estou convencido que os nossos etnonacionalistas não queriam que eles viessem, porque achariam que não eram portugueses puros. Bom, mas vou dizer outra coisa. A outra solução seria as mulheres portuguesas, porque demograficamente Portugal, que tem 1,4 de filhos por cada mulher, tivesse pelo menos 2,1. E mesmo assim o crescimento seria lento. Portanto, nós temos que ter as mulheres portuguesas a ter assim, qualquer coisa com 4,5, 5,3 filhos, e todas valentemente a terem filhos a partir da manhã, e todas a terem, e nós daqui a 25 anos... Se o senhor puser só 2, o país não tem resposta. Em termos de estruturas. Não, e continua a envelhecer, tem que ser 2,1. E continua a envelhecer, mas não tem resposta. E portanto a questão que se põe é assim, se estivéssemos todos no instante, teríamos 25 a 30 anos de investimento para depois haver algum início de, digamos assim, de qualquer coisa que nos viesse a proteger em termos económicos, etc. Porque um ser humano não se faz não é um aviário. Portanto, demoraria a educá-lo, crescer, educá-lo, estudar, tornar-se produtivo, começar a descontar, 30 anos. Portanto, mesmo que isso acontecesse. Portanto, isto não vai acontecer. E por razões históricas, histórico-culturais, socioculturais, etc. Portanto, não vai acontecer. Portanto, a coisa tem que ser instantânea. E como para ser instantânea, tem que haver migrantes. Agora, a questão, como disse, e atenção, e isto que o José Faustino disse há pouco, a solução que se encontrou na Suíça e outros países, como a França também, foi obviamente a solução que seguiu nos anos 50 e 60, depois da guerra, em que houve quebras demográficas muito grandes e houve um grande crescimento, superior a 5% ao ano, ou assim, mais de 5% ao ano, em alguns casos mesmo 10% ao ano, durante 25 anos, e portanto impunha-se uma coisa enorme. Agora, a questão que se coloca é, por exemplo, neste momento a Suíça tem 3,5% da população suíça, já vem nos censos, é portuguesa. Porque é um dado interessante. É uma das mais importantes minorias que há na Suíça. Mas sabe, as questões culturais de que estava a falar o José Faustino, isto é o lado humano, põem-se mesmo nos países que têm grande capacidade de integração. Na Suíça, esses 3,5% de população portuguesa, muitos deles são muito mal vistos pela população suíça, residente, local. Inclusivamente, há manifestações de xenofobia face aos portugueses. Dos cantões, claro. Há cantões, o cantão francês é mais fácil, o italiano também. Já o romanche e o alemão e o romanche também. E acontece que tem havido, portanto, até reações de xenofobia face a residentes na Suíça que vivem lá, já têm lá os filhos e os netos. É bom lembrar isso. Ora bem, portanto, a questão que se coloca é complexa, de facto, porque, no fundo, eu diria assim, a síntese se faz desta maneira. Nós temos interesse em pessoas que venham trabalhar para cá, para contribuir para o nosso crescimento, mas o contrato social que tem que haver é, eles também respeitam o nosso modo de vida e nós, em contrapartida, também os integramos de boa mente.
Ora, isto implica de facto muita coisa. Devo dizer que aquilo que o Governo assinou e pelo que está dito, portanto, vamos cá ver o que é que vai acontecer. É positivo. Eu devo dizer que é positivo. Eu acho que é positivo que se arranje, lá está, é uma forma do Estado de intervir para garantir o quê? Mínimos de integração também. No fundo, eu acho que por trás destas medidas económicas também há medidas de integração, a questão da seguro-saúde, a questão do custo da viagem, quer dizer, medidas de apoio. Para quê? Para incentivar as pessoas a vir, porque conta não é quem vem. Quem vem trabalhar e contribuir objetivamente para o PIB. Mas o que importa são os filhos, porque essas pessoas vão ter filhos cá. E é os filhos chegarem à escola, serem cidadãos portugueses. Uma coisa que eu achei muito interessante há tempos foi ver um conjunto de jovens portugueses que estavam no secundário e que apareceram por aí a falar, e eu ouvi-os a falar, e estavam alguns de origem africana, outros de origem oriental. Todos falavam português corretamente. E eu achei isso assim, sim senhor, isto é como o melting pot americano, que no fundo tem lá comunidades gregas, italianas, chinesas, coreanas, e que todos falam inglês sem problema nenhum. Ora bom, e não se fala, portanto, da questão não estou por a questão até dos brasileiros, que muita gente põe aí, que eu acho que são outros migrantes como outros, e que têm a vantagem de falar português, um português tão legítimo como um português europeu. Agora a questão que se coloca é, as duas coisas têm que ser realizadas, e isto, diz José Faustino, e eu concordo, é um caminho complexo, é um caminho que vai demorar muito tempo. Lá está, até porque a integração implica condições suficientes para que a geração seguinte, pelo menos a geração seguinte, porque há uma coisa que está provada, mas eu sinceramente não sou especialista na matéria, portanto é ouvir-lhe dizer. O que eu vou dizer é mesmo ouvir-lhe dizer, nada mais. Geralmente quem vem, como o nosso imigrante que foi, é para querer voltar. Já os filhos e os netos é que não. Os filhos e os netos é que não. E isso é que é a tal diferença. E eu acho que a questão que se coloca é, a nós interessa os migrantes que venham, digamos, de facto, integrar-se, que venham trabalhar, que venham descontar, que venham querer contribuir, que por razões abandonaram o seu país, por razões umas boas, outras más, outras terríveis até, e que venham, portanto, criar uma nova vida, fazer história connosco. Agora, nós temos que os tratar bem, como eles devem tratar bem a nós e respeitar, e acontece que isso tudo é para integrar, no fundo, as gerações futuras e a história futura ser uma história comum com essas pessoas. E uma história, digamos, harmoniosa com essas pessoas. Eu devo dizer uma coisa, houve uma coisa que, deixa-me contar, isto tem muita graça, porque é quase, parecia uma anedota. Há uns anos largos, mas mesmo muito largos, eu vi em férias, isto foi há mesmo muitos anos, devo dizer, muitos anos, talvez séculos XX ainda. Eu vi uma coisa muito curiosa que foi uma daquelas nossas mulheres que na altura, já idosas, do campo, que na altura vestiam-se todas de preto e com lenço preto atado à cabeça, a falar com provavelmente a neta, filha dos filhos que estavam em França. E a neta estava com piercings e o cabelo, uma parte cor-de-rosa e outra verde alface. E as duas estavam a falar muitíssimo bem. E eu pensei assim, que diabo, o que é que faz com que uma pessoa que cumpriu costumes que são ancestrais, que tem uma mentalidade muito situada no Portugal dos anos 20 ou 30 ou 40, vá pela idade que a senhora parecia ter, uma octogenária, o que é que faz com que ela esteja tão bem ali com a neta, que se veste e se pinta de uma forma que não me passaria pela cabeça da avó nunca na vida? O que faz é realmente é o amor familiar, é a integração. E a integração é isso. Portanto, agora a questão que eu acho positivo, este acordo de cooperação para a imigração laboral, acho positivo, embora pense que há que fazer outras coisas, mas eu neste momento acho que isto é melhor que andar em máfias, andar tráfico de pessoas, andar gente por aí aos cantos sem saber o que fazer, a viver miseravelmente, e portanto eu acho que está correto a tentativa de regular isto por parte do Governo. Vamos falar agora de legislativas, concretamente das sondagens. Já algumas sondagens, têm saído várias. Uma delas diz que a AD deixou o PS para trás, Chega é o que mais perde e Livre cresce com a crise. Uma nova sondagem aponta para um empate técnico entre a AD e PS nas legislativas. José Faustino, peço uma análise a estas sondagens que têm saído. Bom, as sondagens são sondagens e gozam de má fama junto das pessoas, o que é curioso. Não sei quem é que lhes pôs a má fama, não sei se foi a comunicação social, se foram os próprios políticos, mas há uma coisa que eu sei. Eu lembro-me que
O professor deve se lembrar, falámos aqui muito nessa altura, já há alguns anos, quando Portugal teve desgraçado e falido, que as empresas de rating davam uma nota péssima de lixo a Portugal, então toda a gente, pela voz dos políticos, desatou a dizer mal das agências, como se elas nem existissem, pagas pelos países, portanto, como se fossem fazer eles que as pagassem. E as sondagens, devo dizer, portanto, agora deixem-me fazer de advogado do diabo, os institutos de sondagem, portanto, as empresas que fazem as sondagens, fazem estas sondagens para a comunicação social que chegam ao conhecimento de todos nós e fazem sondagens, muitas, para os próprios partidos. Toda a gente trabalha com sondagens, depois vêm dizer mal das sondagens. Valem o que valem, tal. Eu digo mesmo, as sondagens valem o que valem, mas são sempre melhores dar os bons resultados para quem dá os bons resultados. As sondagens têm o problema de ser feitas como sondagens naquela altura. Feita a amostra, a recolha dos inquéritos é feita, a recolha, o telefonema é feito de um dia tal ao dia tal, demora o tempo, não é só num dia, como as eleições, é numa data diferente, as pessoas podem mudar de opinião, há muita coisa. Portanto, a pergunta é se as eleições fossem hoje, em quem é que votava? Esta é a pergunta clássica. E, portanto, nós temos que acreditar nas sondagens não como uma ciência absolutamente certa daquilo que vai acontecer nas eleições. Não, as sondagens são coisas diferentes. As sondagens dão-nos uma orientação das pessoas que quiseram responder, que foram selecionadas, porque há amostra, o número de pessoas que são consideradas válidas, das que são contactadas, têm que ser representativas do universo. Quer dizer, se é um número ao calha, não façam caso, 15% tiverem menos de 20 anos, a amostra também tem que ter 15% menos de 20 anos. Ou entre os 18 e os 20, pá. Pronto, vamos ter é um exemplo. Sim. Tem que ser proporcionais. Tem que ser proporcionais em vários campos. Na idade, nas classes sociais, e as pessoas estão divididas por classes sociais, A, B, C1, C2 e por aí adiante. E portanto há coisas complexas que passam um bocado despercebidas à maioria das pessoas, e depois vem toda a gente largar-se ciência e conhecimentos sobre estas coisas das sondagens. E no fundo a Ana perguntou-me para eu fazer uma análise. Ora bem, eu a análise... e depois as empresas de sondagem entregam a quem lhes pediu, entregam o resultado. Depois a interpretação dos relatórios depende de cada um. Uma mesma sondagem, eu posso fazer uma interpretação e ali o professor Silvério Cunha fazer uma interpretação completamente diferente. Claro, aquele que tem 40% e o outro tem 20%, não vai inverter aquilo, mas vai arranjar justificações e com números, faz extrapolações, é muito complicado. Agora, o que eu digo é o seguinte: eu tenho a percepção, e isto das percepções, agora há as percepções e tal, as percepções são importantes. Agora, há falsas e há percepções que se aproximam da realidade e há percepções muito longe da realidade. A minha percepção nesta matéria é de que no dia 18 do mês que vem o resultado das eleições não vão ser muito diferentes do quadro que temos agora. Ainda não tínhamos falado sobre isto, mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o PSD, o AD, andam com aquela briga por causa da sigla. Eu acho que o PSD com o CDS, enfim, é um apêndice de conta pouco, com o devido respeito, mas o PSD ganha, mas com uma pouca diferença. E dizendo isto, digo que também é possível ganhar o PS. Só quer dizer assim, o Faustino disse que o PSD ganha, não digo que ganha de certeza, digo que em princípio ganha, mas a diferença não é tanta, o que permite que o PS também ganhe. Também é fácil, é jogar com uma dupla, não é o que eu estou a fazer, não é bem. É uma dupla mais a puxar para o outro lado. Penso que os partidos mais assertivos do quadrante político português, que eu destaco, Iniciativa Liberal e Livre, irão ser premiados pelas pessoas por a forma e a postura que têm tido. E tenderão a manter-se ou a subir, enquanto os restantes têm tendência a descer. Porque os votos têm que vir de algum lado, não é? E, portanto, isto vem do panorama de vitória do PSD,
PS em segundo, mas por pouco. Depois o Chega a baixar, penso que baixa, penso que vai perder deputados. A Iniciativa Liberal poderá ter mais 1 ou 2 deputados, o Livre mantém ou pode subir mais um deputado e os outros andarão por ali ou menos até. O PAN pode perfeitamente perder a Inês, penso que faz falta no Parlamento, apesar de tudo, é uma pena, mas pode desaparecer. Portanto, isto é a análise que eu faço daquilo que vejo das sondagens e a percepção que eu tenho daquilo que ouvi e exatamente o resultado das sondagens. Estou sempre atento. É este o resultado, portanto, não posso dizer que seja outro. Pode acontecer agora com os debates, vão começar para a semana, com outros dados, com outras coisas, até aquele caso que envolve o Primeiro-Ministro, que foi o que originou tudo isto, desistências, aquele Sérgio Sousa Pinto é uma desistência, não é uma figura de proa, mas é uma figura importante, é muito televisivo, há muitos pormenores no meio disto tudo que podem ter influência nas pessoas e que são imprevisíveis. E depois tem outra coisa que a própria sondagem nos dão, que é, e isso verifica-se normalmente, os indecisos, o número de indecisos. Eles agora, felizmente, já tiraram os indecisos, já se dá o resultado seco, toda a primeira, sem fazer a repescagem dos outros e fazer uma projeção matemática do que poderá ser, tendo em conta os resultados anteriores. Portanto, já conseguimos ver essas diferenças. De qualquer modo, chama a atenção para que os indecisos, o número tende a diminuir com a aproximação das eleições. Mas a coisa anda à volta, penso eu, ainda dos 15%, entre os 15% e os 20%, muito grande, muitos. Portanto, torna tudo muito incerto. Muito incerto. Imaginemos, mera hipótese académica, que 10% desses indecisos, naquilo que eu disse, votam no PS. Pronto, aí ganha com uma maioria. Eu não acredito que isso aconteça, é um exemplo. Ou no PSD, aí pode até ter a maioria absoluta. Portanto, vai haver uma grande diferença, mas a tendência, tal e qual como as empresas de sondagem fazem, a tendência é que esses votos dos indecisos, os que votarem, porque a indecisão deles pode levá-los ao ponto de não votarem, mas os que votarem, eles vão se distribuir. Naturalmente, a tendência será proporcional aos resultados que já sabemos antes, não é? E aí pode ajustar uma coisa ou outra, que é justa, não é? Mas, como digo, a coisa ficará dentro daquilo que, não muito longe do que temos. Professor, como é que vê estas sondagens? As sondagens, enfim, eu não sei nada de sondagens e, portanto, e também sou franco, eu tenho, não é desconfiança das sondagens, mas as sondagens têm uma particularidade, é que hoje, curiosamente, elas já não são somente aquilo que eram antes. As sondagens hoje também têm uma função, de certa forma, que condicionam a opinião pública. Metem um bocadinho, se não leva mal, um bocadinho metafísica. Não é metafísica, é que eu acho que há duas coisas. As sondagens muitas vezes não leva mal, as sondagens muitas vezes são feitas para quê? Para obter também com isso resultados na opinião pública. Portanto, sim, são feitas também com isso. E por isso é que eu estou de acordo com isso. Tira-se partido, não é? Por isso é que há tantas. E as interpretações às vezes são completamente distorcidas. E lá, o José Faustino lembra-se de que antigamente havia muito menos sondagens. Muito menos. Sim. E, portanto, acontece que hoje há sondagens quase que como forma também de pressionar, de impressionar, melhor dizendo, impressionar. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, como disse já o José Faustino, é verdade, as sondagens são uma coisa muito complexa. Um dia uma pessoa que sabe de sondagens teve-me a explicar várias coisas, até com exemplos concretos que me deu, e acontece que eu fiquei a perceber que realmente fazer uma sondagem é uma coisa muito complexa. Aliás, uma sondagem para ser verdadeira e profunda, além de tudo mais, daquela proporcionalidade do universo eleitoral, etc., até teria que ter outra característica, que seria a dos inquéritos, onde há perguntas de controle que permitem saber quem mente e quem não mente. Às vezes as sondagens são mais difíceis. Há sondagens muito elementares aí. Costuma haver, sim. Há sondagens muito elementares. Sondagens que têm pouca gente e tal. Bem, também há tipos de sondagens que são sondagens de painel, em que há sempre um painel fixo, por exemplo, que representa o universo todo e vai-se consultando regularmente. São os barómetros. Os chamados barómetros. Barómetros eleitorais. Agora, portanto, esses aí sabem, os membros do painel sabem que podem
influenciar. Claro, podem. Portanto, a questão é Porque complicada. são Complicado. uma grande porcentagem. Agora, o que é que eu acho? Eu acho uma coisa, eu acho que, para ser franco, eu acho que vai tudo depender, a meu ver, de algo que por acaso eu acho negativo. Nós temos, eu vou dizer uma coisa que me parece um bocado esquisita, ao mesmo tempo para mim mesmo. Vamos cá ver, se eu olhar para os líderes políticos e disser assim, qual é o líder político que até agora fala efetivamente das questões concretas, estruturais da sociedade portuguesa? Só há um, que é o líder do PCP. Os outros falam do Primeiro-Ministro, fala do Primeiro-Ministro, fala tudo. Não, eu acho curioso, porque Paulo Raimundo... Não, há mais. Não. Paulo Raimundo é o único que tem um discurso muito mais sóbrio e que fala quase só de questões muito concretas. A iniciativa liberal não fala sobre coisas concretas? Não. Fala, mas... O LIVRE não fala sobre coisas concretas? Muito menos, sabe? Muito menos, é verdade, mas fala muito menos. Não, mas o PC fala são sempre o mesmo. Sim, pois fala, mas o mesmo são as questões muito concretas das pessoas. Agora acontece o seguinte, é que isso dá a impressão que também deixou de ter importância, porque nós vivemos numa espécie de carrossel discursivo. O PC não perde tempo com coisas periféricas. Claro, mas é assim. Aí estamos de acordo. E nós vivemos num carrossel de periferia, digamos assim, de questões periféricas, um carrossel, digamos, imaginário, está bem. que é uma loucura completa. Todos os dias há notícias, é o Ministério Público que mete aqui, é o Ministério Público que processa acolá, é a sondagem que dá isto, a sondagem que dá acolá, e agora descobre-se que, afinal de contas, o Primeiro-Ministro tinha mais um andar não sei onde, enfim, coisas do Arte da Velha, e depois descobre-se que, afinal... E que a areia era do mar e não era do rio. Enfim, isto tem por um lado, a excita parte do eleitorado, mas por outro lado cansa parte do eleitorado também. Portanto, há coisas que não se sabem muito bem o que é que vai acontecer. Agora, a mim parece-me claro o seguinte, eu diria assim, eu diria que no final vai depender muito, de facto, de questões muito concretas. Claro, aí há um aspecto importante ainda a dizer. Há um lado subterrâneo das sondagens. Ou melhor, há um lado subterrâneo do eleitorado. Há parte do eleitorado que é sensível a questões que nem sempre são aquelas que aparecem, digamos, na espuma da comunicação. Há eleitorado que, por exemplo, há aquele eleitorado que fica, que de repente perde, digamos assim, a fé, digamos assim, no partido habitual por uma coisa qualquer que o impressionou mal. Há eleitorado que acha isso, há eleitorado que fica chocado com certas coisas, que aliás também digo uma coisa, hoje eu penso que os grupos de pressão, grupos de interesse e empresas de comunicação também já cuidam disso, também já não cuidam desse eleitorado, que já coitado também não pode ser subterrâneo. Bom, mas acontece que, por exemplo, eu dou um exemplo concreto que há dias vi, eu não sei se é verdade ou se é mentira, numa rede social, vi que a Câmara de Lisboa, isto enfim não é nossa, posso estar a ver que é falar à vontade, a Câmara de Lisboa estava a pôr fotografias a preto e branco, numa exposição eventual de fotografia a preto e branco, das figuras icónicas da cidade. Poetas, atores, artistas, o diabo a sete, não é? E de repente eu vi, eu até vou ser franco, eu não acredito. Até para agora não acredito que seja verdade. Acho que é uma montagem. Mas vi que de repente aparece Carlos Moedas. Bem, e eu pensei que é perigo. Não pode ser, porque é claro, não pode ser por uma razão. Porque acho que ele, aliás, ele nunca devia, não, se for verdade, eu fico chocado só numa condição, que é o porem lá sem terem dito nada. Porque mas apareceu onde? Na exposição? Aparecia na fotografia dele? Na preto e branco também, a camisola gola alta. E acontece que eu digo assim, eu acho que ele não deveria querer, eu penso que ele não deveria querer. E até vou mais longe, eu penso tão bem das pessoas em regra, que acho que ele não quereria, até mesmo que merecesse. Mas na verdade não merece, ainda não merece. Ele um dia poderá ser uma figura icónica. Isaltino Moraes é uma figura icónica, por exemplo. Não é? Mas, gostemos ou não dele, é uma figura icónica, mas Carlos Moedas ainda não é uma figura icónica. Ora bom, acontece que até isto acontece. Eu digo assim para comigo, isto pode ser uma montagem, ando aqui a fazer a conta dele, pode-se prestigiar e até dizer mal dele. Pronto, e acontece que isto é um bocado ridículo até, bom. Ora bem, eu acho que há coisas subterrâneas que também podem acontecer no eleitorado, que pode ser mais sensível a coisas destas, psicológicas, ele faz isto, faz aquilo, isto pode acontecer. Agora, eu acho que, portanto, vai tudo depender muito, primeiro, do tipo de campanha que se fizer. Eu acho que o Partido Socialista não tem interesse, por exemplo, nenhum em dar a bater no Primeiro-Ministro todos os dias, a não ser que as sondagens digam que nós temos um eleitorado tão mau, que gosta desse circo. Mas acho naturalmente uma coisa, acho que vai tudo depender de pequenos empurrões de última hora. Vai acontecer isso. Um pequeno azar,
um problema qualquer que aconteça ao partido ou ao líder do partido, um problema que ele tenha, algo que de última hora se levanta. Eu noto bem uma coisa agora fala-se muito em intervenções do Ministério Público, agora se acumular os casos do Chega, André Ventura, eu acho que anda um bocado aflito a dizer que agora vai tudo ter consequências, agora até fala-se de uma vice-presidente que fez não sei o quê. Eu acho que estão a acumular-se coisas para uma campanha terrível a esse nível. Agora, uma coisa é certa para mim, o PS, a meu ver, parte com vantagem por isto. Se o eleitorado for muito racional, parte do eleitorado do Chega, vota no PSD e o PSD com isso tem uma grande maioria e ganha as eleições na calma, porque não vai acontecer o mesmo do lado do PS. O LIVRE de facto está-se a autoafirmar, as sondagens até dizem que o lado de esquerda está a subir, o PCP é que não é meio de escolar e a Iniciativa Liberal subirá, não tanto, e eu penso que a Iniciativa Liberal seria surpreendente e um caso de estudo se o eleitorado do Chega votasse na Iniciativa Liberal, porque teoricamente a Iniciativa Liberal é liberal e portanto não favorece o eleitorado do Chega. Agora, acontece que o PSD, de facto, se captar, melhor dizendo, capturar parte daquele eleitorado, ganha na calma. E eu acho que, nesse sentido, há problemas que se podem colocar à liderança do PS. Nomeadamente, há coisas, no entanto, que o PS está a usar. Por exemplo, acho interessante que o PS tenha renovado mais de metade dos cabeças de lista em todo o país. É uma aposta. É interessante, enquanto caso de estudo, digamos assim. Não sei se dá resultado. Está a dar muito que falar nas redes, entre os jovens, o facto de haver uma rapper, que por acaso é licenciada na minha área, Sensibilidade e Relações Internacionais, que vai aparecer como candidata do Partido Socialista. E ela é muito popular, acho que tem não sei quantos seguidores. Pois há estas coisas que eu também desconheço, eu francamente desconheço isto. Eu não tenho Instagram, que não tenha sentido, por acaso tenho um automático, mas eu não entro lá, não faço nada. Portanto, acontece que eu não sei o que é que se passa no TikTok também, não sei nada disso, mas eu já admito que haja muitos jovens que, na verdade, têm com outras preocupações, votem em pessoas que tenham outro tipo de preocupações. Portanto, acontece que isto são coisas um bocadinho, a meu ver, fora da caixa. E, portanto, eu acho que isto se vai decidir. Quando o José Faustino diz que isto está com empates técnicos, eu acho que é curioso, mas ao mesmo tempo eu acho que há aqui nas sondagens uma discrepância que um bocado estranha, que é, de vez em quando, nós temos sondagens que dizem a AD descolou. E descolou até por uma razão, porque está a tirar votos ao Chega. Mas outras vezes dizem a seguir, que afinal de contas parece que voltou tudo à base. Mas voltou à base não no sentido do PS crescer, é no sentido de AD descer. Ou seja, será um caso de transição, pode ser também que estejamos perante eleições de transição, em que o eleitorado está a reposicionar. Agora, também é verdade uma coisa, o José Faustino lembra-se tão bem como eu, a Ana é que não é desse tempo, pela sua juventude. Quando apareceu o PRD nas primeiras eleições teve uma votação muito grande, 18%, foi muito bom. E de repente, nas seguintes, 10-5%. E depois desapareceu. Portanto, às vezes coisas destas. Agora, eu não penso que seja o caso. A questão é saber se estas eleições vão, digamos, elas próprias declarar que há um eleitorado, uma arquitetura eleitoral estrutural do país, que tem partidos como o LIVRE, a Iniciativa Liberal e o Chega, que se tornaram partidos definitivos, se assim se pode dizer, não é? Nenhum partido é definitivo. Definitivos no sentido de médio e longo prazo. E não de curto prazo. Agora, isso, a meu ver, penso, no entanto, que se houver o PSD, a meu ver, talvez tenha possibilidade de estar em posição de exigir que faça com que o PS faça estas sondagens, tem que fazer um esforço gigante para poder superar algumas das suas insuficiências no momento. Muito bem, passamos a outro tema, até porque estamos em cima da hora, mas vamos tentar aqui falar de mais dois temas. Marine Le Pen, considerada culpada de desvio de fundos europeus. José Faustino, era esperada esta condenação? Não esperava nem deixava de esperar, quer dizer, eu não conheço o processo. Agora há uma coisa que eu digo, vamos lá ver, importa aqui explicar o que é que se passou. Havia funcionários do partido de Marine Le Pen que era suposto trabalhar no Parlamento Europeu e estavam a trabalhar para o partido. Alegadamente todos os partidos fazem isso. Rui Rio foi revistado à casa há uns meses justamente com a mesma acusação, que havia funcionários para a Assembleia da República que trabalhavam para o PSD. Parece que todos os partidos fazem isso. Eu não digo que isso seja bem feito. Agora, o que me parece complicado, e não estou a dizer que a justiça não funcionou bem, e até a justiça francesa nem me meto nisso, mas o que digo é o seguinte: é complicado para o regime a líder que as sondagens dão como vencedora para Presidente da República que seja impedida de concorrer às eleições. Podemos ter um sarilho tipo Trump. Lá estamos, outra vez, os julgamentos em cima das eleições. Uma coisa é
cometer um erro, ser acusado de um crime, ser julgado fora do tempo eleitoral, fora do tempo da política e ser condenado, ser absolvido, etc, etc. Outra coisa é em cima de um tempo eleitoral ou quase em cima desse tempo condenar a pessoa a 2 anos de prisão domiciliária, na prática, que é mais, e impedida de exercer cargos políticos, portanto, ser candidata durante 5 anos. Estas pessoas não percebem isto. É aquilo que o professor Silvério Cunha estava a dizer aqui. Noutra perspectiva, mas é a mesma coisa. É os sentimentos que não são detetáveis, mas que levam as mãos. Porque é que afastaram a senhora? Se calhar alguém que até pensava não votar nela, se calhar vota. Ou seja, era interessante, falando ainda em sondagens, pegando até com o tema anterior, fazer até agora uma sondagem depois da condenação a ver o que é que acontece. Eu não quero com isto dizer, até pessoalmente, que me agrade muito Marine Le Pen ou a ideologia da Marine Le Pen, não me agrada mesmo nada. Agora, numa análise política pura e dura, é muito complicado deste tipo de situações. Já aqui tinha falado nesta matéria. E isso tem dado mau resultado. Por exemplo, o Bolsonaro no Brasil tem tempo para ser julgado, por exemplo. Muito bem. Agora, isto deu mau resultado nos Estados Unidos e vamos lá ver como é que isto acaba em França. Eu chamo particularmente a atenção para isto. Quanto ao resto, tem que se resolver como é que são financiados os partidos, como é que estas coisas todas resolvem. Claro que acho que especialmente para quem não é de extrema-direita, lhe agrada que fique o centro no poder em França, que não se estrague este rearmamento da Europa, tudo isto que se está a fazer, toda esta situação tão complicada que temos. Era do pior que podia acontecer, era Marine Le Pen vencer em França. Isso é evidente para a maioria das pessoas, em prol da democracia liberal, etc, etc. Todavia, este tipo de atitudes, bem sei, do poder judicial, não ajudam. Portanto, não ajudam. Como resolver, não sei. Eu creio que a questão em França é uma questão curiosa, eu tenho acompanhado, mas há aqui um problema. Marine Le Pen tem um problema, no entanto, que é este. É que, na verdade, Marine Le Pen assim que o Rassemblement Nacional passou a ser um partido, entre aspas, respeitável, isto é, passou a ser um partido em que ela retirou certas arestas que o pai tinha de um partido, um Frente Nacional, em que passou a considerar que certas questões não tinham nada a ver com a ideologia do partido. Quando Marine Le Pen faz isso, acontece que a verdade é que o partido normalizou-se muito e passou também a comportar-se como um partido muito normal. E isso levou a questões embaraçosas, deve dizer-se. Uma delas foi as suas dívidas para com Putin, que ela já pagou, diga-se passagem, mas a questão é esta, a marca fica sempre, uma pessoa que se endivida politicamente. Putin, aliás, declarou publicamente que a sua grande amiga em França era Marine Le Pen, por exemplo, ele disse isto. Eles já se tinham visitado, ela já tinha visitado Putin, portanto acontece que havia uma relação muito forte entre o partido e Putin, e acontece que evidentemente isto era uma questão que obviamente começava a levantar problemas dentro do próprio partido. Depois acontece o seguinte, esta lei, o Tribunal aplicou a lei. Esta lei, o que é que estraga aqui, a meu ver, o João Faustino tem razão quando diz que isto, se nós juntarmos, se cheirar a uma pessoa que há uma intromissão do direito na política, isso fica mal para o direito. Agora, o que é que está a acontecer? É que esta lei foi aprovada em 2016, se bem me lembro, e desde 2005, e foi já passado nas redes sociais, todas as entrevistas de Marine Le Pen na televisão, a berrar exigindo uma lei destas. E mais, ela em 16 votou a lei e mais, dizia que a lei era curta, podia ser perpétua. Quem desvia fundos públicos devia ficar perpetuamente afastado. Outra afirmação dela que eu vi tinha no bolso. Não, desvia fundos públicos. E acontece que ele diz assim, e desde quando é que os eleitos, este país vai tolerar que os eleitos se portem desta maneira? Ela disse coisas doidas. Bom, a verdade é esta, é que nós, entretanto, temos o Sarkozy que já esteve condenado, temos Chirac que foi condenado, já houve presidentes franceses e primeiros-ministros, Fillon foi condenado por coisas muito menos graves e não foi impedido de concorrer à presidência. E era declarado candidato vencedor, o François Fillon, que era gaulista. E está afastado da vida política, porque ficou afastado. Ele e a mulher, aliás, foram condenados.
Portanto, isto já aconteceu a outros, deve dizer-se. Não é a primeira vez. Isto não é uma estreia. Com o agravante de ser Marine Le Pen uma das impulsionadoras do lado, digamos, popular / populista de uma lei destas. E, portanto, agora, no melhor pano cai a nódoa. E o que é que acontece? Uma pessoa que andou a berrar a dizer que isto devia ser assim perpetuamente e a achar muito bem que Sarkozy, que Fillon, que Chirac tenham sido condenados. Sarkozy, aliás, vai agora esperar uma segunda sentença do caso Gaddafi. Acontece tudo isto, sucede, e acontece o seguinte. O que é que diz a Frente Nacional? Desmente os factos? Não. Eu ouvi isto em canais franceses. A Frente Nacional veio dizer outra coisa, veio agitar e dizer assim, não, isto é um ataque, é aquela coisa de... Por acaso defendeu-se mal. Ontem, por acaso, vi um debate curioso onde havia quem dissesse assim, por acaso surpreendes o que disse o Rassemblement Nacional, porque defendeu-se mal, por uma razão. Porque veio dizer, nós temos direito a uma exceção. Porque quanto ao resto está bem, o resto é o resto. Aí o resto já passou, e os que foram condenados acabou-se, não queremos saber. Não, o direito é geral, abstrato e aplica-se do presente para o futuro, passando pelo passado onde foi aplicado. E acontece que isto é que, a meu ver, é estranho, porque efetivamente Marine Le Pen sabia, aliás, o que ia acontecer, porque há provas materiais. Portanto, os juízes aplicaram a lei porque havia provas materiais, não há dúvidas. E a questão é esta, e Marine Le Pen é talvez a quarta personalidade política francesa ou quinta que é condenada. Portanto, não há nada especial. Se o ex-presidente Chirac também foi condenado, e se estes, como eu digo, Fillon, que era candidato, foi primeiro-ministro, se Sarkozy, ex-presidente também, então ninguém está a tratar aqui Marine Le Pen à parte. Marine Le Pen está a ser tratada como foram outros tratados. E ela, nessa altura, não os defendeu. Nem se veio à lista dizer que era para defender. Portanto, eu penso que há aqui um peso e duas medidas que, a meu ver, a União Nacional, a Assembleia Nacional, é isso, a União Nacional, que a União Nacional veio exercer, que foi dizer assim, nós, no fundo, não queremos falar das provas, nem queremos falar do processo. Queremos falar de uma coisa, é que é injusto que ela não tenha um tratamento de exceção. E ontem, aliás, eu achei curioso que assisti um debate que foi isso. Deveria ela ter um tratamento de exceção? É a questão que se levanta. Que é uma questão muito curiosa. Desde quando? Em nome de quê? Quando os partidos populistas dizem que todos devem ser tratados, até se for preciso, pelo mais básico, de forma igual. E esta é que é a questão que se coloca. Há uma coisa que eu acho que aconteceu, é que Marine Le Pen nunca pensou, foi que o partido dela, ao crescer como cresceu, começa a ter os problemas dos partidos que ela critica. Porquê? Porque a sociedade é também... Os partidos são feitos pela sociedade. E nós, na sociedade, temos pessoas assim, que cometem crimes. É tão simples quanto isto. Muito bem, apelo agora ao vosso poder de síntese. A Hungria anuncia a saída do Tribunal Penal Internacional após a visita de Netanyahu. José Faustino. Vamos lá ver, se não saísse ou se não cumpria, tinha que o prender. Foi uma saída airosa, portanto saiu em tempo, assim não tem que prender. Portanto, é essa a questão. O problema é muito simples e como já estamos a passar muito tempo, eu digo só isto. A Europa tem que pensar seriamente em criar uma regra, um sistema qualquer. A Hungria anda a pisar vários traços, anda a abusar. E a Hungria tem que sair da União Europeia. Este é o ponto. Portanto, isto tem que ser visto seriamente, é tão importante, o rearmamento é tão importante como o resto, quer dizer. O Sr. Putin não pode ter um cavalo de Troia dentro da União Europeia. Isto independentemente de ser quem foi o primeiro-ministro de Israel, de haver razão ou não haver razão, até porque não está condenado, é apenas acusado, tudo isso. E há países que não aderiram, bem entendido, mas há entendimentos para pertencer à União Europeia que a Hungria subscreveu e que não tem cumprido. E na Hungria não se vive propriamente uma democracia liberal. E isso tem que se viver. Faz parte do acordo para estar na União Europeia. Portanto, o Sr. Putin não tem que armar barraca noutro sítio, lá com o seu amigo Trump, mas a Hungria não pode estar aqui. Tem que sair da União Europeia. Professor, a Hungria tem que sair da União Europeia. Vou ser sintético dizendo isto, claro, saindo da ratificação do Tribunal Penal Internacional, saiu e, portanto, a meu ver é reprovável, mas pronto. A questão agora é essa. Agora, a questão que se põe é outra de facto. A Hungria está numa trajetória com Viktor Orbán, que aliás começou por ser social-democrata, está numa trajetória de poder pessoal.
E, portanto, o que é que está a acontecer? Está numa trajetória complicada e, de facto, está a sabotar completamente tudo, até porque a Hungria chegou mesmo a dizer, quando o Orbán disse, disse Orbán, pelos vistos, eu já ouvi dizer que é assim, Orbán disse uma coisa quando foi da invasão da Ucrânia, disse assim, não só já recusou várias coisas à Ucrânia, deve dizer-se, de auxílio, como disse assim, nós temos uma relação de muito respeito com a Rússia. Claro, o respeito tem que existir, mas dito isto a propósito de uma invasão que é contra o direito internacional, naturalmente não tem sentido. O que é que acontece? É que Orbán, na verdade, está a precisar de uma coisa, que é, para já, lhe terem o direito de voto nas reuniões do Conselho Europeu e deixar de receber os dinheiros europeus. Talvez nessa altura ele compreenda, embora isto vá punir acima de tudo é o povo húngaro, que não tem culpa. Deve dizer-se que há uma forte oposição democrática na Hungria, deve dizer-se, com manifestações muito grandes. E deve dizer-se também que ele tem tido percentagens que não são aquelas percentagens avassaladoras. Agora, o problema que se põe é que nestes dias Orbán vai criar uma lei qualquer que dá, sei lá, um critério eleitoral que dá para ao partido vencedor 2/3 dos deputados no Parlamento. Há países em que isso existe. E assim ele assegura, teoricamente, a governabilidade da Hungria. E acontece que ele um dia vai fazer isso. É o passo seguinte, que é o que já fez Erdogan, que é o que está a fazer todos estes liberais que se juntam. Eu devo dizer uma coisa curiosa. Há 3 tipos de liberalismo agora que passam a ser 5. Temos Trump, temos Orbán, temos o caso do Irão, o caso da Turquia e o caso da Rússia. Que são 3 tipos de novas formas de contestação ditatoriais em torno do poder, que começam com pés de lã, começam com eleições, mas depois vão domesticando as eleições a pouco e pouco e criando uma teia legal de tal maneira que, nada bem, temos leis que contrariam as próprias constituições. E, portanto, é o que está a acontecer com estes países. Há já até livros sobre isso, política comparada, tentar perceber qual é a nova lógica que está a acontecer, que é uma lógica que, de facto, é complicada e que vai dar resultados terríveis a prazo. Não é de resto, mas não é o caso único. A Nicarágua, também está a acontecer isso na Nicarágua. Isto está a acontecer muito em todo o mundo. Porquê? Porque, lá está, o sistema global faliu em muitos aspectos, e como faliu em muitos aspectos, nós estamos a precisar de um novo modelo, e este novo modelo vai ser assim, vai ser com experiências de modelos que são contrários uns aos outros, e nós estamos num momento de curva apertada. O problema é que é sempre o velho problema, que é a guerra, não é? Muito bem, e assim terminamos o nosso programa de hoje. Já sabe, pode acompanhar tudo em dianafm.com. Tenha uma boa tarde e um bom fim de semana.